faz hora que eu estou sentado já. Pessoal, essa é a ficha interinstitucional de demandas. Eu acho que até o caminhar da apresentação aqui do painel para vocês perceberam que a rede de proteção à criança e adolescente, ela cumpre duas funções associadas ao serviço de escuta especializada. A rede nos demanda casos e a rede recebe os casos que são atendidos, onde é identificada a necessidade de atendimento. Vamos lá. Para quem vai demandar, você está numa escola, você está num CRAS, você está num CRES, você está numa unidade socioeducativa, você está em algum espaço em que você percebe a suspeita de uma violência contra criança e adolescente. Você identifica que você não tem a expertise nesse protocolo, nessa forma de extrair o relato da criança ou adolescente que está passando por essa situação. Você vai ouvir o estritamente necessário e vai acionar o serviço de escuta especializada por intermédio dessa ficha. A gente colocou o nome como ficha interinstitucional porque a finalidade dela é dar a capacidade de qualquer órgão, qualquer profissional que atua em qualquer órgão possa preenchê-la para subsidiar a condução do protocolo de atendimento com essa criança ou adolescente. As informações são básicas como o que foi identificado por esse profissional, os dados da criança ou adolescente. Um detalhe que a gente observou que tem os sistemas que a gente tem em SUS, eles trabalham com padrões de identificação distintos, né? Pegar o SUS, a gente tem um Cadastro Nacional de Saúde. Já a assistência social trabalha com CAD único. Então a gente pensou num instrumento que pudesse dar margem para o entrevistador que vai realizar o encaminhamento ter esses números de identificação para otimizar o acesso dessa criança ou adolescente à rede. Então aqui a gente tem, Vanilson, mas eu não tenho o cartão do SUS. Ok, preencha o CAD único. Eu não tenho o CAD único. Preencha o cartão do SUS. Não tenho nenhum dos dois, tem o CPF. Não tenho nada, preenche pelo menos o nome que a gente vai caçar essa criança. E o telefone, por favor, né? Os dados de residência, os dados da ocorrência, dados do suposto autor, caso na revelação espontânea ela diga, foi meu pai. Então, o nome do suposto autor, atendimentos ofertados já para essa criança ou adolescente, porque com a finalidade, se a gente vai realizar um encaminhamento e ela já faz um acompanhamento na rede, não há necessidade de realizar um novo encaminhamento para também não sobrecarregar a rede. É um detalhe importante. A descrição objetiva dos possíveis fatos ocorridos. Lembra que a Marluce explicou para vocês que tinha uma questão de que você tem que escutar, mas tem que registrar. E você tem que registrar para você colocar aqui, né? Qual é a suspeita, objetivamente, o que essa criança disse? Tal dia aconteceu isso, por intermédio disso e daquilo. Por fim, as informações complementares observadas que são consideradas importantes. Olha, é uma suspeita, a criança não me disse nada, mas eu vi a relação dela com o suposto autor de maneira muito estranha. No exame que eu fiz, eu percebi um indicativo de violência física, enfim, o que o profissional, seja ele da saúde, educação, assistência social, observou naquele atendimento que gerou o encaminhamento, que pode subsidiar a entrevistadora para conduzir o protocolo com aquela criança. Então, basicamente, essa é a nossa ficha de acesso ao serviço de escuta. O serviço é portas abertas, como a gente já apresentou para vocês, e a gente vai deixar os contatos no final da apresentação, para caso vocês já tenham casos para demandarem. E aí tem a identificação do profissional que está realizando esse encaminhamento para escuta especializada. Sobretudo, que vocês vão perceber que a gente faz um trabalho de monitoramento. E, para quem é da saúde aí, também referência e contra-referência dos casos, para a gente poder ver como é que essa criança está caminhando na rede e recebendo os cuidados necessários. Pode passar. Bem, à medida que a gente recebe uma demanda, a gente tem que responder essa demanda. E o instrumento, como a Marluce já mencionou para vocês, é o relatório de escuta. Né? O relatório de escuta / encaminhamentos. É o produto que a entrevistadora faz para dar uma resposta àquela demanda. Então aqui é uma padronização que foi estabelecida para, no
no primeiro espaço, na capa, trazer as identificações, trazer os procedimentos técnicos adotados, inclusive para justificar a metodologia. Obviamente, já foi mencionado, mas é bom reforçar, são procedimentos técnicos validados cientificamente, que não há uma necessidade de questionamento sobre sua validade e utilização. A identificação do entrevistado, seja ele criança ou adolescente, pode passar. A relação da vítima com o suposto autor. Lembrando que o relatório da escuta difere da demanda, porque aqui essas informações são baseadas na entrevista, na condução do protocolo. Então, às vezes, a demanda diz que foi um suposto autor, mas a criança ou adolescente revela outro. Então, é onde nós informamos aqui com base no relato da criança. O item 3 é o contexto situacional, como é que essa criança ou adolescente chegou até nós, no serviço. O item 4, as considerações técnicas, que se vocês recordam, tem pouco tempo, acho que eles lembram ainda, na fase pré-substantiva, o entrevistador ou entrevistadora faz uma avaliação das condições dessa criança ou adolescente de recordar, de processar a informação, enfim, todos os elementos básicos para poder compreender o funcionamento dessa criança ou adolescente. Então aqui é onde esse entrevistador menciona: foi observado que a criança agiu de tal forma, que está correlacionado com isso ou aquilo, né? Dentro da expertise e capacitação que eles recebem para observar. O item 4.1, digamos, o item 4.1, na realidade, é a essência desse instrumental, que também é normatizado pelo decreto 9.603, que é o relato espontâneo do entrevistado. Isso aqui é tema polêmico das nossas andanças na rede, porque, mas como eu vi que lá no relato consta tudo que a criança ou adolescente falou, isso tem que ter o maior cuidado, o maior sigilo, porque isso não pode estar caminhando na rede. Ora, aí é até engraçado, se não triste, saber que a gente tem que pautar com alguns colegas a questão do sigilo, né? A violência é um fenômeno multifacetário, né? Não é só a psicologia que atende, não é só o serviço social, não é só a pedagogia, enfim, não é só a educação, assistência, saúde, é todo mundo. E todos esses profissionais que compõem conselho, tutelares, órgãos de justiça, secretaria de segurança pública, meu Deus, é muita gente. Não é necessário que a gente vá até o profissional criatura, tenha ética. Você recebeu um relatório desse? Não compartilhe. Na realidade, isso é uma maturidade que já se espera desses profissionais. E esse é um dos movimentos que nós somos incumbidos de fazer: oferecer capacitação, apresentar o serviço, e demonstrar a importância para que o profissional que saiba, que tem acesso a um documento desse, saiba guardá-lo, garantir, resguardar o sigilo. Porque, acima de tudo, a finalidade disso tudo é a proteção. A gente tem um caso, né, a Lúcia citou, a gente teve um caso que um desses instrumentos ele foi utilizado de forma inadequada para que realizasse uma como é que a gente pode chamar isso? Violência institucional. A Marlúcia falou a cariação, eu chamo de violência institucional, porque não faz sentido. Caramba, se você receber um profissional, um relatório desse, que conta tudo o que a criança contou, para você pegar e não ter que perguntar para ela, que verdade é essa? Para que você vai chamar para perguntar de novo? Não faz muito sentido. Mas a gente entende também que há necessidade de se discutir mais sobre, há dificuldades em capacitações e tudo mais. E aí hoje a gente tem um espaço promovido pelo Ministério Público para conversar sobre, né? Então daqui a pouco abre para pergunta. Estamos aqui para isso. Os encaminhamentos necessários que foram observados, né? Então vai para a saúde, vai para a assistência, CREA, SABIS, SABES, enfim. E a fundamentação legal que vai endossar esse encaminhamento. Então, mas eu não posso atender esse caso. Mas, rapaz, como é que não pode estar aí no artigo 10 da Lei 9.800? Enfim, há necessidade de se acolher essas demandas, porque, de fato, é a nossa responsabilidade enquanto rede.
aí a assinatura do profissional, lembrando que você que recebeu um encaminhamento desse aí, um relatório de escuta, está com dúvida, não pergunte para a criança, pergunte para o profissional que elaborou. Ele estava lá, ele participou. A ideia do instrumental é exatamente esse. As informações que você recebe é para ser diretriz para você traçar o cuidado necessário para essa vítima. Não é para você indagar ou ter uma curiosidade sobre, porque aquilo de fato não é a finalidade. Né? A finalidade é a proteção e o cuidado. E as referências dos que forem utilizados nas considerações técnicas por parte do profissional. Pode passar. E aí, pessoal, como eu falei, que o nosso trabalho, além de atender esses casos, a gente faz o acompanhamento, que é um trabalho importante, que é o que a gente carrega das nossas formações e das nossas andanças ao longo de carreira, que a gente produz e não fornece dados, né? A gente recentemente fez uma pesquisa para a produção de um documento orientador e a gente viu a dificuldade que se é tabular dados e cruzar dados, parâmetro, a saúde usa um parâmetro, a assistência social outro, as literaturas internacionais trazem isso, aquelas outras. Então a gente adotou como metodologia de trabalho no serviço de escuta estabelecer esse mapeamento e entendimento dos casos que a gente atende. Então, até hoje, temos a relação nominal de todos os casos que foram atendidos, as especificidades de cada público, de cada demanda, e a gente semestralmente faz um levantamento sobre esse perfil. Para quem? Para a rede, para a comunidade, para que vocês tenham conhecimento de como é esse público, como é que é o perfil da violência contra a criança e adolescente aqui em Palmas, do estado do Tocantins, para a gente pensar em até algo maior, como políticas públicas mais efetivas, que é algo que é um tema bastante delicado, porque na realidade a gente tem um aparato legal até bastante moderno e atualizado, mas a gente, na hora de colocar em prática, tem certa dificuldade. A gente fala em rede, né? Todo momento a gente está falando em rede, mas é uma dificuldade da gente sair da nossa caixinha, se misturar com a outra política. Às vezes a assistência social faz um trabalho, a saúde faz outro, com a mesma finalidade, dispensando recurso e não se conecta, podendo otimizar recurso, tempo e promoção de cuidado. Mas isso é pauta para outro momento. Vamos lá, de junho a dezembro, que foi o último semestre que a gente fez esse mapeamento, detalhe, o serviço ainda não tinha sido oficialmente inaugurado. A gente atendia mais demandas reprimidas que já haviam nas delegacias. Nós tivemos um total de 164 casos atendidos, de junho a dezembro, sendo meio a meio, metade crianças e metade adolescentes. Uma observação, uma atualização que a gente fez, é que só de janeiro a abril desse ano, já foram 165 atendimentos realizados pela escuta especializada. Então aí a gente já ultrapassou os 400 casos de crianças atendidas, e eu acredito que com relação a encaminhamentos, a gente já ultrapassou a marca dos 800 encaminhamentos, porque um caso pode gerar de 3 a 4 encaminhamentos, Conselho Tutelar, Saúde, Educação e Assistência Social. É possível. Então a gente já tem esse panorama de crescimento do serviço de escuta. Pegando aí no recorte de junho a dezembro de 2021, 77% da nossa população atendida são de meninas, de crianças e adolescentes do sexo feminino, e 23% do sexo masculino, que já é algo que é constatado na literatura, né? Meninas, adolescentes sofrem mais violência do que os meninos, pelo menos quando esses dados são tabulados, porque a gente também padece de um fenômeno que a saúde retrata muito bem, que se chama subnotificação. Então a gente tem muitos casos que a gente não consegue enxergar porque eles não aparecem nos órgãos de proteção. Pode passar. Perfil dos casos atendidos segundo a idade. Nessa marca aí de junho a dezembro, nós tivemos, que era 165 casos, né? 82 casos eram de crianças menores de 18 e maiores de 12 anos, né? Na faixa etária dos 7 a 12 anos, 64 casos, e menores que 6 anos, 18 casos. Aí pergunta, ei, Vanilson, antecipando a pergunta, mas esse protocolo atende qual é o mínimo de idade?
né? Especificamente, o protocolo NIT ele não estabelece uma marca temporal de idade, a gente fala de habilidade. Quem tem filho aí sabe, tem criança de 4 anos que fala tudo, já tem criança de 4 anos que não consegue se comunicar, então vai da habilidade que esse indivíduo tem para poder ser submetido ao procedimento. Detalhe, a pesquisa traz que a idade superior a 4 anos é a mais efetiva com relação à colheita de dados da memória episódica, né? Pode. Tipos de violência também não foge à literatura, né? Desses casos que atendemos em 2021, de junho a dezembro, violência sexual, extrapolando aí o número de 120 casos, violência psicológica 57, violência física 36. Se vocês somarem esse número, vocês vão ver que vão ultrapassar o número de casos. Por quê? Tem criança e adolescente que sofre mais de um tipo de violência. Ele chega lá para relatar a violência física. Quando, à medida que vai sendo submetido aos estímulos do protocolo, ele relata a violência sexual que ele viveu ano passado, com o avô, com o padrasto, enfim, em muitos casos. Relata uma negligência, enfim. Então, não fica só em uma situação de violência. Normalmente, essa é a vivência que temos lá no serviço. Pode passar. Local de residência dessas crianças que foram atendidas e adolescentes, né? A gente atende grande maioria nessa época, até dezembro, a Palmas, né? Que foram 151 casos, mas atendemos Almas, Aparecida do Rio Negro, Casinhara, Porto, Dois Irmãos, Miracema, Entrou Lagoa, enfim. Já estamos atendendo muitos municípios circunvizinhos que estão tendo conhecimento acerca do serviço de escuta, têm a necessidade, não tem o aparato necessário e nos demandam os casos. Então, como o serviço é para ser referência do Estado, a gente atende outros municípios. A grande maioria Palmas, por estarmos aqui, a rede tem mais facilidade de interlocução. Pode passar. Origem dos casos recebidos dos serviços demandantes. Esse gráfico aqui a gente quer mudar. É uma missão que a gente vai sair daqui amanhã para o meio-dia. Amanhã a gente quer deixar vocês cientes para mudar esse panorama do ano passado. 144 casos foram demandados pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Que bom, pelo menos temos um grande demandante. Mas a gente quer reverter isso, a gente quer que a rede nos demande. Porque quando a rede nos demanda, significa que está mais recente. Ela acabou de tomar conhecimento, não tem habilidade de conduzir entrevista? Manda para a gente. Ou seja, a probabilidade dessa criança ter relatado e se revitimizar com o relato do fato, de fato pode ser diminuída. Mas Conselho Tutelar de Dois Irmãos, da região sul, região norte, DP de Miracema, Delegacia de Polícia de Casinhara, Miracema, Polícia Civil aqui de Palmas, a Central de Atendimento à Mulher, DEAN, DECA, não é violência doméstica? Mas lembra que tem uma criança nessa residência e ela é testemunha da violência que ocorreu com a mãe dela. E ela não pode ser ouvida no âmbito da delegacia, esses casos são encaminhados para nós. E aí lá a gente descobre outras violências também, lamentavelmente. Os encaminhamentos realizados, tem conselheiro tutelar aí, gente? Olha aí. É por isso que eles estão olhando com raiva da gente. Mas, Conselho Tutelar de Palmas é recorde de encaminhamentos com 150 casos até dezembro. Já ultrapassou a marca, parabéns. Já ultrapassou a marca dos 400, né? Porque esse ano a gente já teve um número absurdo de atendimentos. Que bom e que ruim, né? Que bom porque o serviço está ganhando força. Que ruim porque essa subnotificação está se mostrando muito presente, que temos muito caso, né? E aí o CT de Casinhara, Aparecida, Dois Irmãos, Almas, Porto Nacional e Miracema. Detalhe, já conversamos com todos eles nessa perspectiva de diálogo e capacitação sobre a lei e sobre o serviço de escuta. Pode passar. Encaminhamentos realizados para a proteção social básica, o CREAS. Tem alguém CREAS? Esses aí também estão no raio. 59 casos até dezembro, então a gente tem tido esse contato também com os CRAS.
de municípios do interior que oferecem um cuidado dentro da lógica da proteção que foi identificado, e foram esses CRAs aí também demandados. Realizados para a saúde, né? Saúde aí de Palmas, campeã de encaminhamentos das unidades de saúde, NASF, SAVES, SAVI, CAPS 2, IML, enfim. É identificado muita necessidade por parte dessas crianças e adolescentes vítimas de violência, apoio na área de psicologia, sobretudo. E com relação a transtornos que são observados, né, e negligenciados muitas vezes. Então, a gente tem tido essa observação com relação ao cenário de saúde do nosso público. Para a educação, tanto municipal quanto estadual, a gente não fez a subdivisão, mas aqui em Palmas, só é serviço de orientação educacional, tá? A gente já encaminhou 17 casos, para Miracema 2 casos e para Aparecida 1 caso. Né? Lembrando, encaminhou para a educação, porque foi identificado dentro do relato que aquela criança ou adolescente tinha evadido da escola ou ela estava sofrendo, enfim, uma demanda que trazia a necessidade dos profissionais de educação atenderem. Pode passar. E aí, pessoal, assim, vocês estão cansados, imagino eu, mas a gente não se cansa de falar sobre, né? Isso é importante, e eu espero que vocês não se cansem de falar e entender a responsabilidade desse trabalho, mas a gente deixa uma mensagem para vocês, que a gente sempre deixa em todos os momentos que a gente tem uma oportunidade assim de conversar com a rede. Melhor do que ter para quem contar, você já tem hoje, a rede de Palmas tem um serviço de escuta, para a criança ter para quem contar, é bom ter com quem contar. A gente precisa de vocês para atender as demandas dessas crianças e adolescentes. Não queremos, de forma alguma, sobrepor as atribuições e responsabilidades que cada órgão ou serviço tem. Mas eu quero que vocês entendam que se a gente tiver o olhar diferenciado para atender essa vítima ou testemunha no início, a gente pode minimizar o impacto, inclusive para a rede, futuramente. Né? Então, que vocês saiam daqui hoje com esse olhar, com essa missão de fortalecer nossa rede, fortalecer o serviço de escuta e contarmos uns com os outros. Pode passar? Esses são os nossos contatos, o contato do serviço lá do administrativo para recebimento de demandas, ADMEGG, 18 de maio, @gmail, o WhatsApp e telefone 9226-5609, e aí é para vocês demandarem, né? E para trocar uma ideia com a gente, né, Marluce? Eu estou precisando de uma capacitação, conversar sobre, me explica, me manda material. E o nosso e-mail é gg18demaio@gmail.com. E muito obrigado a todos vocês. Estamos abertos a qualquer dúvida, questionamento. E mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos, nós estamos vendo o interesse de todos, que ainda não se levantaram, apesar do adiantar da hora. E a gente então vai fazer esse momento. Nós teríamos a participação de uma mediadora, que seria a coordenadora do Núcleo de Vigilância e Prevenção das Violências, Promoção da Saúde e Cultura, a Leisiane. Muito obrigada por estar aqui. Inclusive, já vendo o adiantar da hora, já se colocou na posição de abrir para vocês perguntas. Eu já vi que a doutora Cíntia gostaria de fazer uma pergunta, então já vou passar aqui direto, tá? No mais, é só você fazer um gesto. Primeiramente, quero agradecer Marluce, Vanilson, pelo conhecimento que nos trouxe aqui hoje, parabenizar pelo serviço de excelência, de vanguarda, e que cumpre a nossa missão institucional de proteção às nossas crianças e adolescentes. E falo também que eu sou, além de diretora da Escola Superior do Ministério Público, sou promotora de Justiça Criminal da comarca de Paraíso do Tocantins. E já estou aqui sonhando com uma réplica do centro integrado na minha comarca. Gostaria de fazer, tenho muitas dúvidas, muitas reflexões, muitas perguntas, mas devido ao adiantado da hora, eu vou fazer apenas 3. Primeiramente,
atuação em âmbito territorial no estado do Tocantins, na parte do atendimento, os crimes, a violência e os crimes cometidos em outras comarcas, em outros municípios. Como é que se dá esse atendimento? Eu vi alguns atendimentos esporádicos, mas também se todas as comarcas, todas as redes municipais forem encaminhar para vocês, certamente nós vamos conseguir absorver, e o ideal mesmo é a gente pensar em ampliar pelo Estado. A segunda pergunta é a questão do custeio de todos esses serviços do Centro Integrado, tanto na parte de recursos humanos, manutenção, nas mais diversas rubricas orçamentárias. E a terceira pergunta é se a capacitação de vocês ela pode ser requerida para levar as nossas redes municipais, e compartilho aqui de uma angústia que sempre vivi desde antes da lei da escuta e do depoimento especial, no tocante a uma resistência, principalmente com relação aos psicólogos da rede de atendimento, a fazer essa extração das memórias, pensando também que é importante você ter o atendimento à criança vítima, buscar recompor aquele dano, mas também pensando no aspecto criminal. E os instrumentos que a gente tem normalmente no interior é a parte da equipe de assistência social. E tem uma resistência, eu acho que outros colegas compartilham também isso comigo, do psicólogo da assistência social entender que aprofundar sobre elementos do crime da violência, pensando em levar lá para a vara criminal, para a punição, já não seria o papel dele. E vocês conseguiram articular isso pelo que foi falado, de ter essa visão holística, de extrair ali, pensando nos dois lados, da proteção, da recuperação desses direitos, da promoção, mas também da punição do infrator. Então, eu queria ouvi-los sobre a possibilidade de levar esse treinamento, uma capacitação também para as redes municipais, que têm deficiência em vários instrumentos, que a capital, com certeza, está bem à frente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Excelentes perguntas. Acho que vai dar para refletir muitas coisas, né? Em relação à primeira, do atendimento, né, das demais comarcas do interior, a gente começou atendendo as demandas de Palmas, né? Mas o serviço ele é regionalizado para os 139 municípios, né? Se caso necessite, né? Como eu falei na apresentação. Tem município que já vai estruturar o seu fluxo, né? Fluxo municipal ali coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou então tem município que vai criar centro integrado, né? Fica a critério da gestão municipal, né? De cada local. Mas nós somos portas abertas para atender demandas Paraíso, Porto, né? Na verdade, as cidades que mais têm os requisitados são essas próximas de Palmas mesmo, mas nada impede que venha. A nossa preocupação é em relação à questão logística mesmo de atendimento. Por exemplo, uma criança que está no Mico do Papagaio tem que se deslocar, né, até Palmas, sendo que poderia ser ofertado um atendimento, né, com a mesma qualidade lá. Tanto que já tem um movimento para levar para a interiorização mesmo, né? Criar um centro integrado em Aravaína, Gurupi, mas estamos andando, né, nessa possibilidade, né, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, para organizar. Mas quem ainda não conseguiu se estruturar na rede para realizar esse tipo de atendimento que nós temos feito em Palmas, pode nos acionar com tranquilidade, que a gente dá esse suporte também, né? A segunda questão do custeio, né? Na verdade, como é um termo de cooperação técnica, cada um paga a sua conta, vamos dizer assim, né, lá dentro do centro integrado. Então, o Tribunal de Justiça cedeu as equipes, né, equipe multidisciplinar para fazer o atendimento, a Secretaria de Assistência Social, né, custeia a parte dela, de apoio aos conselhos tutelares e o apoio administrativo, a Segurança Pública toma de conta da parte de estrutura predial, de suporte, né, de materiais, e a gente trabalha nessa organização mesmo, assim, cada um fez o termo de cooperação, porque ninguém estava, principalmente no executivo, né, ninguém estava conta de sustentar um serviço
nessa formação, que precisa de capacitação profissional, de investimento, de equipamentos, né? Então, foi uma forma de todo mundo pagar a conta, né? E ofertar um serviço melhor para a comunidade, né? A questão da capacitação, na hora, com certeza, a gente está disponível, só que como essa capacitação, no momento de hoje, é puxada pelo Tribunal de Justiça, né, pelo grupo gestor das equipes multidisciplinares, precisa de uma solicitação prévia, né, e para fazer esse movimento, né, porque, na verdade, o Tribunal tem esse movimento de diálogos em rede, né, justamente para fomentar mesmo essas discussões, para trabalhar, capacitar a rede nesse sentido, né. Aí a gente pode estabelecer o contato sem que é interesse nosso mesmo de promover, não só aqui em Palmas, mas para toda a rede, uma capacitação melhor para os profissionais, né? Que acho que já responde a última pergunta também, que realmente não é fácil. A gente tem essa dificuldade de trabalhar em rede, justamente isso já não é papel meu, não é obrigação minha, então a gente sempre traz um diálogo no sentido de ver para além do aspecto mesmo de judicialização, de produção de prova, mas de proteção. Claro que o Conselho de Psicologia, o Conselho de Serviço Social, como é o meu caso, né, tem os rebatimentos contrários em relação a isso, mas não no aspecto de proibir que o profissional promova, né, o atendimento adequado, né, e inclusive para subsidiar a autoridade policial, porque aí a gente também está trabalhando no aspecto de produção, que não é produzir prova, mas se a criança confiou o relato a mim e eu tenho a posse dessas informações, né, é claro, respeitar o sigilo, né, ético, de construção de vínculo lá com a família, não tem por que eu não... E a lei traz isso, né, do profissional ter a obrigatoriedade de compartilhar com a rede as informações. Mas, por exemplo, no caso da assistência social, o Ministério, né, que regula a política de assistência social publicou uma nota falando sobre o trabalho da política de assistência social no caso da escuta especializada, né? Então, eles falam o que o profissional tem que fazer, não tem obrigação, né, de produzir prova, de produzir nesse aspecto, mas tem a obrigação de conduzir o trabalho, de promover o atendimento, né, de realizar a denúncia, né, se ele souber da situação. Então, acho que os órgãos estão se regulando, cada um dentro das suas atribuições profissionais, né? Acho que não sei se consegui responder, se o Vanessa quiser complementar. Aí, deixou mais difícil para mim, né? Estou pensando, vou responder a primeira e deixo o resto com ela. Mas esse debate, ele é um debate extenso, né? A gente tem, à medida do possível, avançado em alguns pontos, mas dizer também aos colegas que atuam nessas políticas que nós também pensamos em vocês, psicólogos, assistentes sociais, à medida que tem questões técnicas que envolvem esse compartilhamento. Sobretudo, a vinculação que ele estabelece no cuidado, ele pode estabelecer um pacto terapêutico de não revelar aquilo, na perspectiva do cuidado. E, às vezes, os elementos que ele pode fornecer estão enviesados pelo vínculo que ele estabelece com a pessoa que está sendo cuidada. Então, a forma como a gente consegue visualizar isso é estabelecer a distinção entre a funcionalidade da lei e esses dispositivos que a gente consegue estabelecer baseados no decreto de fornecer esse relato da melhor forma possível, com toda a clareza de detalhes, mediados por uma técnica e um procedimento. Por isso que não necessariamente, para se realizar a escuta, precisa ser psicólogo, assistente social ou pedagogo, né? Nós temos policiais civis em Brasília que fazem. Né? Então, assim, o que a gente tem percebido, doutor, é que à medida que a rede vai tomando conhecimento e tomando empoderamento acerca dessas especificidades, a gente consegue evoluir nesse diálogo. Como eu falei em um momento, a gente está longe de enxergar a escuta ou o depoimento como estratégia de sanar esses problemas. Mas enquanto a gente não tem algo melhor, né, esse é o meio que a gente consegue extrair informações necessárias para promover o cuidado e a responsabilização, né? De fato, a gente que atua na rede de proteção já fomos indagados muito a respeito disso. Mas você envia um relatório, mas o relatório aqui é para promoção do cuidado, não é para prender o agressor. Mas a gente hoje conta com serviços como o nosso para sensibilizar e capacitar esses profissionais sobre a ótica do cuidado que a gente está promovendo, né?
Então, vai além desse cuidado individual que já é garantido pela legislação e normatizado pelos conselhos profissionais. É isso.